Olá, que bom te encontrar aqui. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma live de encontros de reintegração. Né? A gente vai juntando nossas partes, nossa história, nossas memórias, para que a gente fique cada vez mais inteiro na nossa vida. Hoje o assunto vão ser 3 chaves para você ter uma relação mais leve com a sua mãe. É engraçado que o que me moveu a fazer esse título dessa live hoje é que eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu atendi, uma cliente, que ela mandou uma mensagem hoje e ela falou assim: Dora, minha mãe faleceu ontem. E que bom que a gente fez os atendimentos olhando para essa relação antes dela falecer. Então, por que não, né? Compartilhar isso agora. Porque a gente nunca sabe quanto tempo nossos pais vão ficar com a gente. E caso você já tenha perdido sua mãe, no sentido de perdê-la nesse plano físico, essa live ainda serve para ti. Porque a relação com a mãe não é uma questão de um relacionamento que acontece ali numa dinâmica. Pode ser isso também, mas é uma relação que acontece em nível psíquico também. Quando a gente lembra dela, qual a sensação que vem no corpo, quais as memórias que me alcançam com mais frequência, né? Que cada pessoa é um mundo, né? A gente pode olhar para nossa mãe e enxergar muitas coisas. Mas de alguma maneira, a gente vai dar um zoom, né? A gente vai se aproximar mais de algumas experiências e de algumas memórias. Isso depende da nossa relação com ela, né? Então, a ideia de hoje não é uma live para ficar trazendo mágoa de mãe, não é uma live para ficar abrindo ferida antiga. Essa aqui é uma live para abrir espaço para uma relação mais leve com a mãe, né? Não porque ela tenha mudado, não porque algo se resolveu, mas porque você está olhando diferente para ela, né? Então, essa é a maneira mais poderosa, mais rápida de ter uma relação mais leve com a mãe. Então, a gente vai caminhar por essas 3 chaves, né? Essas chaves são deslocamentos internos. Então, eu vou mudar minha posição de mente. Aí, quando eu mudo minha posição de mente, um espaço novo se abre. Aí a relação fica mais leve. Já aconteceu isso contigo? De você mudar tua posição de mente e de repente tua relação com aquilo muda, né? É como uma música que a gente escuta e a gente não enxerga a profundidade dela, e quando a gente conhece a história da música, a gente começa a escutar a música com outro ouvido, né? Então, assim, primeiro vamos olhar para o que vem, né? Então, quando você pensa na sua mãe, qual que é a palavra que te vem primeiro? Se fosse uma palavra só, né? Qual a palavra que vem primeiro, sem explicação? Perceba qual que é a primeira palavra que vem em relação à sua mãe. Se vem carinho, distância, presença, peso, o que surge? Olha aqui o pessoal comentando, né? Seus vídeos têm ajudado a olhar diferente para as pessoas. Que coisa boa, né? Isso é tão importante. As nossas relações talvez sejam a experiência mais bonita que a gente tem aqui nessa experiência humana, né? São as relações. Se a gente consegue melhorar essas relações, a gente melhora a nossa experiência por aqui. Então, primeiro a gente vê o que surge em relação à nossa mãe. O que vem, né? E pode ser que mude momento a momento. Pode ser que em certos momentos você olha para sua mãe e tem uma sensação muito boa. Tem certos momentos que você olha para tua mãe e vem uma sensação estranha, uma mágoa. Mas agora, nesse momento, quando você pensa na sua mãe, qual que é a primeira palavra que vem? Qual que é a primeira sensação que vem, né? Então, isso é importante de você olhar. Antes da gente entrar nessas chaves, nessas 3 chaves aqui. Então, vou trazer aqui para vocês a chave número 1, né? Essa chave mais rápida para soltar a relação com a mãe. Deixa eu ver o que estão escrevendo aqui. Por muito tempo senti raiva porque ela falava que aguentou as traições do meu pai por causa das filhas. E depois que nós já éramos grandes, ela continuou com ele. Olha só, né? Interessante isso, né? Às vezes a mãe pode trazer que não tomou uma decisão por causa dos filhos, mas depois que não tem mais
que não tem mais os filhos, segue, né, com a mesma decisão, né? Então aí vem o primeiro passo, assim, para olhar para nossa mãe. Vou dar a primeira chave, né? Então, a primeira chave para a gente deixar a relação com a nossa mãe mais leve é uma chave até meio contra-intuitiva. Então, a primeira chave para deixar a relação com a nossa mãe mais leve é não vê-la como mãe. Porque quando a gente olha para nossa mãe como mãe, assim, ela não vai deixar de ser nossa mãe, mas estou dizendo assim, que em certos momentos é bom você soltar um pouco esse papel da mãe. Soltar um pouco essa fixação, dessa consciência desse ser humano nesse papel específico da mãe. Soltar isso um pouco. Não ver a mãe como mãe. Por quê? Porque quando a gente vê a mãe como mãe, a gente pode projetar as expectativas da nossa criança nessa mulher. Se você já é um filho adulto, se você já é autônoma, se você já consegue caminhar pelo mundo com suas próprias pernas, então aí você já pode soltar um pouco esses personagens mãe e filha. Soltar um pouco, afrouxa isso. Como que eu faço isso? Eu experimento olhar para minha mãe como uma mulher comum, que tem suas dificuldades, seus prazeres e suas complicações em ser quem ela é, suas vitórias, seus fracassos. Olhar como um ser humano comum, né? Como a gente olharia para uma amiga, por exemplo. Eu não estou falando que a gente vai interagir com a mãe como amiga. Estou falando que a gente vai soltar esse olhar. Soltar um pouco esse olhar dessas construções que a gente faz em torno do que deve ser uma mãe ideal. Que a mãe ideal não tem que ser madura o tempo todo, tem que ser lúcida o tempo todo. A mãe ideal não pode ter imaturidades, a mãe ideal não pode ter feridas infantis, a mãe ideal não pode ter doenças, a mãe ideal não pode ter medos, inseguranças, né? Então, soltar a ideia de mãe um pouco ajuda a gente a soltar essas expectativas. E aí eu começo a surgir com uma consciência aberta frente a uma outra consciência aberta. Seja lá em que plano ela esteja, em que plano a sua mãe esteja. Mas começar a olhar para essa mulher, para a história que ela teve, que ela foi filha de alguém, ela já foi uma criança bem pequena, depois ela foi uma criança maior, depois ela foi uma adolescente. Só depois ela começou a performar como tua mãe. Então, assim, começar a olhar para esse fenômeno dessa consciência que se manifestou como tua mãe, que já se manifestou como muitas coisas distintas. E você olha para essa mulher, né, e olha o mistério dela. Não fecha ela nesse quadrado de mãe, porque antes ela não era mãe. Essa é uma das coisas como ela se manifesta. Mas não é ela inteira. E essa mulher, ela tem vários campos de fidelidades. Então, ela ama, ela tem muito amor. Então, ela é fiel a muitos padrões, é fiel à sua família, ao campo de cultura que ela pertence, né? Então, quando a gente vai olhando, soltando um pouco esse papel mãe e filha. Então, a primeira chave... Eu tô dando assim, gente, é o caminho mais rápido aqui pra vocês, tá? Por quê? Porque a gente não sabe quanto tempo que essa mulher vai ficar com a gente. Ou a gente não precisa ficar carregando uma dor, mesmo que a nossa mãe não esteja mais presente. Não precisa. Então a gente pode soltar um pouco a frouxa. Por exemplo, vou dar um exemplo prático, né? Então eu gosto muito de ir na casa da minha mãe comer. Adoro a comida dela. Assim. Então se eu vou lá e tenho a comida dela, ótimo. Eu vou ficar bem feliz. Mas... caso eu chegue na casa da minha mãe e ela não ter uma comida para me servir, isso não vai ser um lugar de sofrimento. Porque se ela tem uma comida para me servir, é ótimo, que maravilha, que coisa boa. Se não, o ideal é que eu já vá alimentada, né? Mas não tem mais
Não precisa mais ter essa cobrança. Eu posso me alegrar se tiver, mas se não tiver, não vai ter problema. Então aí é uma maneira como você solta, né? Da mesma forma como você vai na casa de uma amiga, né? Se ela te serve algo para comer, que ótimo. Mas se ela só, enfim, se você pode mesmo levar uma comida ali, né? Então aí você solta essa fixação. Assim, gente, depois que a gente tá criado, adulto, que nossa mãe dê pra gente é caridade. Assim, se ela tá disponível, é ótimo que esteja disponível. Se ela tá viva, se ele tá nesse plano, se ela tá oferecendo alguma coisa, é ótimo. Mas ela não tem obrigação de oferecer. Mãe não tem obrigação de... depois que a gente é adulto, o que faltou em relação à nossa mãe, a gente vai buscar com as nossas próprias pernas, né? Então, qual é a primeira chave? Né? Então, assim, ó, tá aqui... tá aqui você e tá aqui sua mãe, né? Aí... Oi? Caiu aqui. Tá aqui você. Aí, ao invés de você olhar pra ela como mãe, no sentido eu pequena e você é mãe grande, você atende as minhas necessidades, você supre as minhas expectativas, você deveria ter feito mais por mim. Então, você sai desse lugar dessa criança e vai pro lugar de adulto e pensa, poxa, a vida adulta não é fácil. Quantas vezes a gente quer mudar um padrão e a gente acaba repetindo o mesmo padrão? Quantas vezes a gente é tomado por pensamentos e vai enganchando um pensamento no outro e quando a gente já viu, a gente se perdeu? Quantas vezes a gente é sequestrado por sensações, por emoções? Não é simples. Não é só uma questão de querer. A gente tem coisas que são obstáculos pra gente. E da mesma forma para nossa mãe também. Ela teve muitos obstáculos. E ela tem muitos obstáculos internos, resistências. Assim como a gente tem. E aí a gente começa a olhar e ver, assim, um ser humano que tem questões. E eu também sou um ser humano que tem questões, né? E cada um partiu de um ponto diferente. Então, o padrão de infância que eu tive foi diferente do padrão de infância que minha mãe teve, né? Então, a gente precisa ver também, olhar da onde que a nossa mãe partiu, né? A gente quer comparar e ficar julgando a mãe de acordo com o padrão da onde a gente partiu. A nossa geração, né? Por exemplo, a gente está numa geração que conhecimento é muito acessível, que terapia é algo muito acessível, que as mulheres têm um pouco mais de espaço para olhar para si, né? Então, que tem mais estudo, por exemplo, né? Então a gente começa a abrir, né, esse olhar, né? Então a primeira chave é eu soltar o olhar de mãe e filha. Solta. Posso até performar como filha, mas eu não preciso exatamente me ver como filha o tempo todo, tá? Aí, também ajuda isso se você conseguir lembrar. Não sei se você já aconteceu isso com você. Então, você lembra a primeira vez que você percebeu que a tua mãe também sofria? Às vezes, quando a gente é criança, a gente demora para perceber isso. A primeira vez que você percebeu que tua mãe também tinha dilemas. Que ela não era só a pessoa que resolvia as coisas. Né? Que ela também errava, que ela também recuava, que ela também se protegia, né? Então a gente, em algum momento, às vezes, na nossa infância, a gente percebeu isso. Que ela era um ser humano, né? Que também tá aqui, né? Então aí, agora eu vou para a segunda chave. Então, qual que é a segunda chave para deixar a nossa relação com a nossa mãe mais leve, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos comentários. Aqui, então, ó. Eu vi minha mãe ter depressão e emagrecer 30 quilos por causa de uma traição, né? Então, ver essa vulnerabilidade. Então, às vezes, quando a gente vê essa vulnerabilidade da mãe,
a gente percebe que ela não é aquela mãe ideal que a criança projeta. Aquela mãe invencível, né? Que ela é um ser humano, que tem questões. Então, qual que é a segunda chave para eu ter uma relação mais leve com a minha mãe, né? Então, a segunda chave eu vou resumir numa palavra, que é a palavra que define a nossa evolução nesse planeta. É aceitação. É aceitação. Então, como que é aceitação? Não é simples uma aceitação. Aceitação, quando você aceita a tua mãe, no sentido de concordar, dizer sim a tudo que ela é, você olha para ela e vê a história dela. Vê os pais dela atrás dela, vê tudo que ela passou, vê as convicções, as fidelidades que ela tem, e você vai dizendo sim para tudo isso. Vê, vamos supor, aqui falou da depressão, né? Se sua mãe tem uma depressão, deixa ela descansar com a depressão dela. Não fica tentando mudar isso, pensando, gostaria que ela não tivesse isso. Deixa ela descansar com isso, deixa ela em paz com isso. Né? Então, aceitação é quando você diz sim a minha mãe como ela foi, sim ao que minha mãe deu conta, sim ao que minha mãe não deu conta comigo. O que ela não deu conta, eu mesma começo a pôr as pernas, vou atrás. Eu mesma vou atrás daquilo que eu busco. Né? Dizer sim àquilo que a nossa mãe conseguiu ver, que ela conseguiu notar na gente, e sim àquilo que ela não conseguiu notar. Sim àquilo que ela conseguiu proteger a gente, e sim àquilo que ela não conseguiu proteger. Sim, eu faço dela aquilo que é gostoso, que a gente vivenciou com ela, e sim é o difícil dela. Porque é o difícil da nossa mãe que fez com que a gente se movesse a caminhar pelo mundo. Porque se nossa mãe fosse plenamente perfeita, a gente nem saía de perto dela, a gente não crescia. O que faz a gente crescer é uma mãe perfeita, é aquilo que nos falta na nossa mãe. O que falta na nossa mãe é que faz a gente caminhar pelo mundo, buscando pelo mundo aquilo que falta. Então, isso que faz a gente se mover. Então, eu tenho dó de filhos de mães perfeitas, porque esses filhos não crescem. Assim, a melhor mãe é a mãe perfeita. Então, como que eu sei que eu estou em aceitação ou não, né? Então, eu posso me perguntar assim, né? Será que eu tenho alguma esperança secreta? Você ainda guarda alguma esperança secreta que a sua mãe mude? Que ela faça algum movimento diferente? Que ela te olhe diferente? Você tem alguma esperança secreta ainda? Que alguma coisa dela mude? Às vezes que ela te reconheça, que ela consiga reconhecer algo que você faz. Que ela te peça desculpas. Né? Ainda vem pra ti? Qual que é a esperança secreta que ainda vem? Que ela enfim, que ela faça algum movimento na vida dela, né? Então, quando a gente olha para nossa mãe, a gente pode entrar nessa aceitação e dizer sim, eu aceito o tempo, a forma, o limite, a maneira como foi, a maneira como você me amou, né? E recebo isso da maneira como foi. E eu sigo com a minha vida, com o que eu recebi, que foi bastante. Né? Então, essa aceitação são camadas que a gente vai entrando de forma cada vez mais profunda. E aí você pode olhar e ver se tem situações que ainda vem um não, isso eu não aceito. Não, aquilo que você fez, não aceito. Isso aí é importante soltar. Se você não conseguir soltar sozinho, entre em contato pra gente ver. Mas
reter isso atravanca a sua vida. Por quê? Porque se você tem uma expectativa, então vamos supor, você está aqui. Aqui está a tua vida atual, né? E aqui está a tua mãe. Se você tem uma expectativa ainda que a tua mãe te reconheça, faça alguma coisa por ti, peça desculpa, que ela mude, que ela tome consciência, lucidez, enfim, se você tem essa expectativa, então você vai estar ainda num corpo de espera, um corpo que espera ainda algo dela. Esse corpo de espera, ele fica ausente para a própria vida, porque ele está esperando uma coisa ali que não está vindo. Ele está esperando uma coisa, é um corpo de espera. Esse corpo de espera é um corpo de escassez. É um corpo que está sempre assim. Estou esperando. Aí, quando a pessoa ela vai atender um cliente, ela não consegue ir no máximo de generosidade dela, porque ela tem um corpo de espera. Ah, será que o cliente vai me reconhecer? Aí esse corpo de espera, ele fica aparecendo em todos os lugares que a pessoa vai. Vai acompanhando ela em tudo, né? Então, se tem algo que você não aceita na tua mãe, olha para isso, porque isso te coloca num corpo de espera. Te coloca num corpo que tá ali esperando alguma coisa acontecer. Esperando algo dessa mãe, que não vai vir. Então, assim, aí agora a gente vai para a terceira chave, né? Então, primeiro eu vou repassar a primeira e a segunda chave, para ter uma relação mais leve com a mãe, né? Então, a chave número 1. Eu solto a ideia da minha mãe como mãe. Eu começo a vê-la como uma pessoa comum. Se ela estiver em outro plano, também. Olho para minha mãe e vejo ela como uma consciência que está percorrendo essa jornada de consciência. Aqui estão perguntando sobre a questão com o pai. Entra em contato comigo que eu vou ver a questão com o pai, mas agora hoje é a mãe. Mas com o pai é um tema bom também. Mas aí eu olho para a mãe e vejo ela como uma consciência. Ela pode estar nesse plano, pode estar em outro, mas ela é uma consciência em evolução, que nem eu. Então solta um pouco esse lugar de vê-la como mãe, né? Mas sim como uma consciência que se manifestou como minha mãe e que agora pode estar se manifestando de outras maneiras. E eu olho para essa mãe que está em outro plano e que pode estar se manifestando de outras maneiras e digo obrigada por ter sido minha mãe aqui. E levo você comigo, né? Levo você nas minhas celas. Então, dentro de mim também tem minha mãe. Eu consigo até pensar o que minha mãe falaria sobre alguma coisa, né? Então, posso pensar o que minha mãe pensaria sobre tal coisa. Então, não importa se a mãe em qual plano ela esteja, né? A mãe está disponível nessa sabedoria que a gente alcança. A gente não tem uma prova de separação. A nossa mente é uma mente extraordinária, ela não tem separação com outras mentes. A gente consegue, ainda mais a mente da mãe, né? Que a gente tem uma conexão tão profunda. Então aqui Então agora a gente vai para a chave 3, né? Então, que maneira que é a chave 3? É eu manifestar o amor pela minha mãe de uma maneira que eu não me sacrifique, pelo carinho. Então, eu falo da minha mãe com carinho, eu falo com ela com carinho, manifestar o seu amor pela sua mãe pelo carinho. Então, assim, você não vai manifestar o amor pela sua mãe querendo mudar a vida dela, querendo mudar alguma coisa, querendo mudar o tempo que ela ficou nesse planeta, querendo que ela ficasse mais, né? Você não quer mudar o destino dela. Então, você manifesta carinho
pelo que ela foi. Fala dela com carinho, né? Se você tem ela por perto, manifesta esse carinho, né? E então, e aí você pode sentir o carinho sem carregar um peso, né? Só carinho, só presença, verdade, né? Então, isso é uma relação muito leve. Então aí, qual que é a tríade? As 3 chaves, né? Pra você ter uma relação mais leve com a mãe. A primeira, eu solto a relação de mãe e filha. Eu solto de vê-la como mãe. Eu solto isso um pouco, afrouxa isso. Começa a vê-la como um ser humano, com uma consciência e evolução. Eu posso performar assim como filha e mãe, né? Às vezes quando tô doente, eu vou lá chorar pra minha mãe. Ai, mãe, tô doente e tal. Mas assim, se ela não estiver disponível, tudo bem, eu não tô com essa expectativa. É só personagens, mãe e filha. Mas não fixa ela nesse lugar, porque nem sempre ela vai estar disponível pra se manifestar como tua mãe. Vai ter momentos que ela não vai estar disponível. Então, por via das dúvidas, experimenta vê-la como um ser humano, com uma consciência, como uma abertura. E você com uma abertura que se abre para uma outra abertura. Um mistério que olha para outro mistério. Experimenta olhar para tua mãe assim. E aí a segunda chave, aceitação. Eu olho e vejo a vida que minha mãe estruturou para ela. Eu vejo as crenças às quais ela é fiel, as pessoas às quais ela é fiel. Eu digo sim à vida que ela escolheu para ela. E eu não vou vê-la como vítima do destino. Eu vou vê-la como uma pessoa adulta que fez escolhas. E eu digo sim para as escolhas que ela fez. Inclusive, talvez pelas escolhas que ela fez que eu esteja viva hoje. Então, aceitação, uma aceitação profunda. Inclusive aceitação de doenças. Vamos supor, se essa mãe precisa fazer uma cirurgia, se ela não fizer a cirurgia, ela vai falecer. E ela não quer fazer a cirurgia. Aceitação com isso também. Se a sua mãe tem uma pulsão de morte, aceitação com a pulsão de morte da sua mãe. Aceitação da sua mãe com tudo que ela traz. Aceitação do fácil e do difícil da sua mãe. Aí você solta. Porque quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente fica também encrespado, assim, eu quero fazer alguma coisa por ela, né? Aí a gente solta. Aceitação. E a terceira chave, né? Então, a primeira, eu solto o olhar de mãe e filha. Segundo, aceitação por tudo que ela é, por tudo que ela se apresenta, pelo que ela dá conta, pelo que ela não deu conta, pelo que ela conseguiu fazer de certo e o que ela não acertou, né? Digo sim para tudo isso e aceito isso como foi, inclusive a minha infância como foi, né? E aí a terceira chave é o carinho. Então, ao invés de eu expressar o amor pela minha mãe por um amor decepcionado, que se ressente, ou um amor cego que se sacrifica e quer salvar a mãe, não, manifesta o amor pela tua mãe com carinho. Como você se manifesta com alguém que você tem carinho, né? Seja por abraço, seja falando dessa pessoa com carinho, seja homenageando essa pessoa. Se você escrever um livro, dedica para sua mãe o livro. Se você tem uma memória da sua mãe, fala com carinho dela, fala com carinho com ela, se estiver presente ou se ela não estiver presente. Mas o carinho é uma maneira de você expressar esse afeto pela sua mãe, né? De expressar esse amor pela sua mãe. Então esses são as 3 chaves de hoje. E pode ser que não seja simples, viu? Tô falando aqui, né? Mas eu não sei a história que você tem com a sua mãe. A história que você tem com a sua mãe é a sua história. E aí, a partir dessa história e do que surge dessa relação tua com a tua mãe, a gente pode caminhar para essas chaves. Mas precisa saber o que está aí, né? Então, se você tiver alguma dificuldade de abrir para uma relação de aceitação com a sua mãe, se vem alguma coisa difícil, ainda que é difícil de aceitar, entre em contato comigo, não se demora, né?
Nem eu comecei a live hoje falando que eu fiz essa live hoje porque eu recebi uma mensagem de uma cliente e ela falou assim: Dora, a minha mãe faleceu ontem. Que bom que a gente fez o nosso atendimento antes disso. Então, assim, não deixa para depois. Não fica levando essa dificuldade. E se tua mãe já tiver ido, tiver alguma coisa que você ainda espera dela, que ainda não aceita, aí que você tem que olhar mesmo, porque ela já faleceu. Libera essa mulher, né? Então, a mãe, ela surge junto com a nossa visão. Ela surge junto com a gente. A nossa posição de mente surge a mãe. Ela não está separada da nossa visão. Então, a gente pode ser que a gente olhe para nossa mãe, a gente se encante e se alegre e se emocione com ela, ou a gente pode emergir com uma criança ferida, com uma série de demandas e surge essa mãe culpada, né? Então, assim, se você muda a tua visão, tudo muda. Essa é a magia da vida, né? Uma mente extraordinária, mágica, né? Então é isso, gente bonita. Se vocês tiverem alguma dificuldade, entre em contato comigo. Um grande abraço para vocês e a gente se vê, né? Seja na próxima live, seja num atendimento. E comenta aqui, né? Seja pelo YouTube, pelo Spotify, não sei onde você está me assistindo. Comenta aí como é que foi para ti, tá bom? Essa experiência. Um abraço para vocês.